Pois é, meus queridos e queridas, a Apple anunciou aí diversas novidades de chipsets, né, dos seus poderosos processadores M2 Pro e M2 Max, e anunciou também os seus novos computadores equipados aí com esses chipsets, e tivemos até o novo Mac Mini equipado com M2, que já tinha sido anunciado anteriormente, mas que vem com várias novidades interessantes e equipado também com M2 Pro, gente. Esses chipsets são absurdamente poderosos. A linha M1, que é a geração anterior, já deixou todo mundo de boca aberta, e esses novos aqui, obviamente, estão impressionando mais ainda. Então, a gente vai ter aqui produtos extremamente poderosos, caros, é claro. Aqui no Brasil você já prepara o seu bolsinho, porque a naba vai ser grande. Mas de todos os anúncios que a gente teve aqui, eu gostei muito do Mac Mini, gente, que parte de $600 lá nos Estados Unidos, e é uma bela opção para quem quer um processador, um computador, na verdade, né, um desktop extremamente poderoso, num form factor muito pequenininho, muito compacto, né, uma coisa que você coloca em cima da sua mesa, você tem um cavalo em termos de processamento. Isso vale, é claro, para os seus notebooks também, para os MacBooks, mas foi o que mais me chamou a atenção, e a gente vai falar todos os detalhes aqui para vocês, tá bom? A Apple fez um evento bem singelo, a gente poderia dizer assim, fez o lançamento lá no site, soltou um vídeo ali de 18 minutos mostrando as novidades, onde basicamente a gente está tendo uma atualização desses novos processadores e a atualização da sua linha de computadores, de notebooks, né, que a Apple chama de MacBooks, e os desktops mais simples da Apple, que seriam os Mac Minis, que não são simples, são muito poderosos. Antes da gente falar as novidades, eu quero convidar você a deixar o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações, me siga nas redes sociais e, principalmente, aqui na descrição do vídeo tem um link do Bitec Pague Menos, que é uma ferramenta, tem mais de 100 mil usuários utilizando, e é uma ferramenta para você economizar de verdade. Tem testador de cupom automático, histórico de preço, alerta de preço, instala aí, é de graça, você pode usar no seu navegador, tem aplicativo para o celular também no Android, e temos nosso grupo de ofertas no Telegram, tudo aqui na descrição para vocês. Mas vamos aí então às novidades, gente. A Apple anunciou o seu novo Mac Mini, equipado agora com o M2. Esse chipset, só para a gente lembrar, ele é extremamente poderoso, tá? A gente tem iPad já equipado com esse processador, e ele é com esse chipset. Eu vou falar chipset, tá, gente? Porque ele engloba várias coisas. Mas só para vocês terem uma ideia, lembrar um pouquinho, a gente tem aqui 20 bilhões de transistores nesse chipset. Ele conta com a tecnologia de segunda geração de produção de 5 nanômetros, ou seja, é basicamente de um tamanho de um processador de celular, para vocês terem uma ideia. Suporta 24 GB de memória RAM LPDDR5. Ele é 40% mais rápido na parte de inteligência neural em relação à geração anterior. Faz uma operação, consegue até 15,8 trilhões de operações por segundo, e ele conta com uma CPU de 8 núcleos, tá? E uma GPU de 10 núcleos. Então, assim, é para quem, mesmo que você faça utilização para coisas pesadas e tal, ele é um computador feito para isso, tá bom? Então, a Apple não tinha ainda esse chipset no Mac Mini e anunciou essa novidade. Então eles dão alguns exemplos aqui, como por exemplo, o novo Mac Mini com M2, ele é 50% mais rápido que o M1, 5 vezes mais rápido que o melhor PC Windows do mercado, né? Eles batem ali na Microsoft, nos PCs que não são da Microsoft, na verdade, né? Que são os PCs que utilizam outros chipsets. Ela não determina qual seria essa configuração que ela está comparando, mas de qualquer forma a gente sabe que esses processadores da Apple são muito brutos. Além disso, ela anunciou logo em seguida o novo M2 Pro. Aí começam as principais novidades, onde a gente vai contar com o seu novo chipset, que é um dos mais poderosos que ela tem, mas não o mais, tá? Que a gente vai falar do M2 Max, que é mais bruto ainda. O novo M2 Pro, gente, é o seguinte, eles duplicaram a estrutura do M2, então ele utiliza também, digamos, a mesma técnica de fabricação de 5 nanômetros, só que ele conta com 40 bilhões de transistores, tá? Em vez de ser 20, é o dobro do M2. Em termos da CPU, ele vai ter 12 cores de CPU, então ele é 20% mais rápido que o M1 Pro da geração anterior. São 8 núcleos de alta performance e 4 núcleos de alta eficiência, de eficiência energética. Depois você tem 19 núcleos para GPU, para a parte gráfica. Então ele é 30% mais rápido que o M1 Pro e 40% mais rápido na sua nova rede neural. O que isso significa falando em termos de usabilidade? Ele é um cavalo em termos de processamento, né? O M1 Pro já era um absurdo, esse aqui é mais absurdo ainda. Então a gente vai contar
já com um Mac Mini equipado com o M2 Pro. A Apple deu alguns exemplos aqui, aonde, por exemplo, nós temos suporte a 8K, suporte a 3 displays, a gente tem Wi-Fi 6E. Eles dão um exemplo aqui que ele é 14 vezes mais rápido que o Mac Mini, que era equipado com o Intel, né, que já era uma versão mais antiga, e dá um destaque para aplicação para criadores de conteúdo, então pessoas que fazem utilização, né, para tratar fotos aí de altíssima densidade de pixel, para pessoas que fazem edição de multicam, né, então usa 4 câmeras 4K rodando ao mesmo tempo ali na edição e tudo mais. Então eles sempre dão esses destaques para essa linha de chipsets para criadores, para pessoas que mexem com coisas pesadas, seja criador na área de conteúdo, seja pessoa que mexe com parte de gráfica, motion, projetos de engenharia, seja lá o que for, é sempre esse o destaque, tá? Então eles fizeram alguns videozinhos mostrando o pessoal utilizando e ficando impressionado como o computador é rápido e tudo mais. A Apple é muito boa, né, em fazer esses, digamos assim, esses vídeos, mas é claro que o produto realmente é bom. Para vocês terem uma ideia, vamos falar dos preços deles antes da gente seguir para as outras novidades. Ele vai partir, olha, aqui vamos falar no Brasil primeiro, né? A nave é grande. A gente vai ter a versão de 8 núcleos, com 10 CPU de 8 núcleos, que seria o M2. Ele vai custar R$ 7.499. Não é barato, mas digo uma coisa para vocês, por mais absurdo que pareça o preço deste computadorzinho aqui, se a gente considerar que é um computador pequenininho que você coloca em cima da sua mesa, super fácil de utilizar e com um processamento bruto pra caramba, se você for pegar um computador, dependendo do que você for fazer, né, desde que não seja para games, vale a pena. É um preço que você vai pagar que se você pegar uma configuração de um outro PC, dificilmente, dependendo do que você for fazer, você vai ter um desempenho que você vai ter aqui. Então, por mais absurdo que esteja o preço, ainda é um preço interessante para o que ele entrega. É claro que a gente está falando de um SSD de 256 GB, 8 GB de memória RAM, memória unificada, mas na Apple as coisas funcionam um pouco diferentes, né? Então, você tem um sistema muito fluido, mas você vai ter que complementar um gasto aí de memória, comprar um SSD externo de altíssima performance, enfim. Mas em termos de processamento, ele entrega muita coisa. Depois a gente tem o M2, seguindo, né, o Mac Mini, por R$ 9.499, só que é a versão de 512 GB de armazenamento. E depois a gente tem o M2 Pro, que daí é o novo chipset, custando seus singelos R$ 15.799. Gente, vem com SSD de 512 GB de armazenamento e memória unificada de 16 GB de RAM. Né, pesado, é caro, então é uma coisa muito específica para quem realmente precisa desse poder de processamento. Falando os preços nos Estados Unidos, o M2 de entrada, $599. É uma bela pedida para o americano, né? Ou para você que vai viajar para os Estados Unidos. Pô, $599 vai dar em torno de R$3.000 e uns quebrados. Por R$3.000, o que você compra aqui no Brasil, né, gente? Em termos de computador. Não dá para pegar algo nem perto do que a Apple está entregando aqui. Então, realmente, lá o preço está bem interessante. Depois a versão com 512 GB de armazenamento com o M2, $799. E a versão com o M2 Pro já pula para $1.299. Mas olha, eu acho que a Apple acertou muito com esses Mac Minis, colocando esse novo processador e atualizando por M2. É um produto que eu gostaria de ter, apesar de eu não utilizar, né, os computadores da Apple por diversos motivos, questão de compatibilidade, de coisas que eu uso, de coisas que eu preciso, teria facilmente um desses na minha casa, viu? Até me coça a mão para quem sabe se um dia eu viajar, quem sabe eu uso um desse, talvez para uso pessoal. Vamos ver. Agora vamos falar do novo chip, o segundo, né, novo chipset, que é o M2 Max, gente. Aí o negócio fica bruto. Aqui nós temos 67 bilhões de transistores, uma CPU com 12 núcleos também, tá? Então eles explicam que esse computador é 20% mais rápido do que a CPU do M1 Max da geração anterior, 38 fucking cores de GPU, ou seja, são 38 núcleos funcionando para a parte gráfica, é um absurdo isso, e ele é 30% mais rápido que o M1 Max, que já é um cavalo em termos de desempenho também. E eles dão alguns outros exemplos aqui. Então a gente tem uma rede neural 40% mais rápido que a geração anterior, é baseado na litografia de 5 nanômetros, 400 gigabytes de memory bandwidth, né, que seria a transmissão de memória que você tem. Então assim, é uma GPU 30% mais rápida que a geração anterior, como a gente falou,
96 GB de memória RAM LPDDR5, ele suporta até 96 GB. Isso aqui, gente, é as que precisam de um computador desse e que vão utilizar um computador com esse desempenho. Eu vou falar mais sobre esse assunto no final do vídeo, mas vamos, antes da gente, né, seguir para esse assunto, só quero falar dos MacBooks que a Apple anunciou. Então ela anunciou um novo MacBook Pro e também o novo MacBook Pro com o M2 Max. Então a gente vai ter essas versões de 14, 15 e 16 polegadas com o M2 e com o M2 Max, que é a versão mais cavala. Deram alguns destaques aqui, mas, por exemplo, uma coisa que é interessante, eles sempre usam exemplos do Photoshop. Então, o novo MacBook Pro, ele é 20% mais rápido que a geração anterior, que é mais ou menos o que o chipset era, e 40% mais rápido em processamento de imagem em Photoshop. Se já era rápido, imagina agora. Depois eles falam do MacBook Pro com M2 Max. Então, 30% mais rápido que a geração anterior, trabalha com edições que eles dizem aqui que nenhum desktop de altíssima performance tem capacidade de fazer, o que é verdade, né? Então, você tem um computador, né, um notebook, que não vai muitas vezes fazer o que o seu desktop mais poderoso que você tem disponível consegue fazer. É bizarro isso. 22 horas de duração de bateria, então esteja ligado na tomada ou não, você tem o mesmo desempenho do computador, não é que nem alguns notebooks que você precisa ligar na tomada para ele subir, né, a potência, resumidamente falando, do computador, do notebook, e suporta até 4 displays externos. Não mudou muito em termos de design, é mais ou menos aquilo que a gente tem. Eles eles falaram mais dos chipsets e deram um destaque mais rápido para os modelos. Vamos falar do preço aqui dos MacBooks. Prepara o bolsinho e vamos lá. Eu peguei, gente, só para vocês terem uma ideia, o modelo de 14 polegadas. Peguei o de 16 também aqui para não ficar muito grande, mas vamos lá. 14 polegadas aqui no Brasil. Com o M2 Pro. 23.999, 502 GB de armazenamento, 16 GB de RAM. Depois nós temos 20.999, a versão com o M2 Max Pro também, só que 1 TB de armazenamento, e depois R$ 36.999, a versão com M2 Max. Então praticamente são carros aqui que você está comprando, até que não, porque hoje em dia carro tá tão caro, né, Vitor? Que acho que com 36 mil tá difícil de comprar um Celta hoje em dia. Celta dá, mas Celtinha dá, né? Um Celtinha bem baleado vai dar. Mas enfim, aí seguindo para os preços em dólar, a gente está falando da versão de 14 polegadas, tá? Em dólar, a gente vai ter partindo o M2 Pro por $1.999, pensa um americano, você é americano, você ganha dinheirinhos americanos, você ganha em dólar. Então, pô, R$2.000 num computador desse, dólares para eles no caso, é muito competitivo, viu? É muito competitivo. Não é barato, mas pelo que ele entrega é competitivo. Depois a gente pula para 2.499, a versão com 1 TB de armazenamento, e $3.000,99 a versão com M2 Max e 1 TB de armazenamento e 32 GB de memória RAM. Quando a gente olha a versão de 16 polegadas no Brasil, parte de R$ 29.999, R$ 30 mil, chegando a R$ 40.999, R$ 41 mil. Já quando a gente olha nos Estados Unidos, versão de 16 GB vai partir de 2.499, perdão, 16 polegadas, parte de $2.499, chegando no modelo mais caro a $3.499. Então assim, gente, são computadores incríveis. O que a Apple tem feito com essa tecnologia, com a estrutura ARM, nessa linha dela, é impressionante. Isso não tem muito o que a gente falar, é meio que, enfim, repetir o que todo mundo já sabe. Uma coisa que chama a atenção, falando em termos daí, né, para quem está pensando em comprar um computador desse, é que a maioria dos modelos que foram anunciados nessa geração, as pessoas, assim, 95% das pessoas, eu acho que compram esses computadores, muitas vezes não utilizam a potência que esses computadores disponibilizam, porque são casos muito específicos. Então a pessoa que faz edição de vídeo pesado, eu aqui, falando nós aqui, no caso, né, Vitor, do estúdio, que a gente grava aqui com câmera, usa bastante arquivo, se eu pegasse, em termos de poder de processamento, um M2 para mim, dava e sobrava, gente. Porque eu não edito os vídeos, o máximo que a gente edita aqui é um 4K, dá para editar em 4K 60 se eu quisesse com um processador desse, dá para fazer horrores. Eu não uso uma Red 8K para gravar, como a gente tem os americanos que usam equipamentos pesadíssimos para gravar, que conseguiriam editar até com equipamentos desses, né? Claro, talvez um M2 Pro, um M2 Max ajuda mais, mas assim,
é uma coisa que eu não usaria toda a potência desses computadores dessa nova geração. Então você que está pensando em comprar isso, que vai usar aí, a não ser que você seja um editor de foto, uma pessoa que trabalhe com isso, faça a parte gráfica, faça motion, faça After Effects, faça seja lá o que for voltado para a parte gráfica pesada, se você é essa pessoa, você sabe muito bem o que está fazendo. Agora, se você não é esse cara, ou esta mulher, esta pessoa, né, você vai, assim, olha o M1, olha agora, caiu o preço do M1, olha o Mac Mini com o M1, olha o MacBook Pro com o M1, que você vai estar muito, mas muito bem atendido e vai te sobrar potência ainda, tá entendendo, gente? Porque esses computadores, eles são tão poderosos que é legal você ter a última geração, porra, é lógico que tem, mas você não vai usar, meu amigo, escuta o que eu tô falando, você não vai usar. E se você vai usar, você sabe o que você precisa e você é uma das poucas pessoas que vai realmente utilizar a capacidade desse computador. Por isso que, sempre quando eu vejo esses lançamentos, eu fico impressionado, porque eles estão chegando num nível tão absurdo de poder de processamento, de GPU, etc., que começa a ultrapassar, às vezes, até as necessidades dos mais exigentes, entendeu? É claro que tem gente que vai utilizar isso aqui, ainda vai faltar um pouco? Tem. Mas você está falando de 5% das pessoas que trabalham com computadores, entendeu? Na maioria dos casos, as pessoas não vão precisar de tudo isso. Então, você que está pensando, que está empolgado, que está querendo, vou comprar, acabou de sair, meu amigo, olhe, sempre que sair essas gerações, olhe as gerações anteriores, você tem chipsets muito bons, aonde o preço cai. Eu adoro olhar custo-benefício, então sempre quando eu vejo lançamento, e esses tipos de lançamento que são extremamente poderosos e já eram anteriormente, vale a pena você pensar no seu bolso, se possível comprar viajando, né, algum amigo trazer, é claro, porque o preço aqui é difícil, mas você com certeza não vai precisar desse computador aqui com essa potência. Eu posso garantir assim com 100% de certeza para você. Se você for 5%, né, fora disso, aí beleza, você sabe do que eu estou falando, né, meu amigo e minha amiga. O Vitor deu um exemplo, né, Vitor? Como é que foi mesmo? O cara comprou um Mac de quanto foi? $52 mil, foi vender pela Apple, estava dando 900 dólares. Olha isso, gente, o cara comprou, era qual que era? Mac Pro, $52 mil, isso quando, você lembra? 3 anos atrás, hoje ele foi vender, estava valendo $900 a Apple queria pagar, né? Então, assim, a tecnologia, ela evolui muito rápido e você tem que saber muito bem no que você está gastando, porque para você pagar um preço desse, a não ser que seja uma agência que feche contratos milionários o tempo todo, você tem que ter um computador desse para você trabalhar de forma fluida. Se você não é esse cara, não sei por que você precisa de um computador desse, olha a geração anterior. Então, quem tem sabe o que precisa, né? E se você só está empolgado, economiza, olha a geração anterior, tenho certeza que você vai me agradecer. Beleza, meus queridos e queridos? Então comenta aí o que vocês acharam das novidades. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais. E não esquece da nossa ferramenta que está aqui na descrição. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.